Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Focando Vidas. E hoje, mais uma vez, estamos iniciando mais uma live. Quem é este? E nós temos caminhado falando a respeito do Senhor Jesus e mostrando quantas coisas não só Ele fez, mas o que Ele é. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dele e vamos falar a respeito da sua morte e ressurreição, não é? Estamos já quase terminando a série, mas eu acredito que vai ser bem interessante, porque o propósito máximo do Senhor Jesus ter vindo ao mundo foi para morrer na cruz, no seu lugar, no meu lugar, ser sepultado e ser ressuscitado e fazer o convite para que você possa estar com Ele. E aquele que já entendeu que sem Jesus você está morto espiritualmente, aquele que já entendeu que o Senhor Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, aquele que já entendeu que não é Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais frequência de um lugar, Jesus e mais dízimo, Jesus e mais alguma pessoa que já passou por aqui, não importa o nível, se era João, Paulo, Maria, José, não importa. Cada vez que você estiver somando Jesus com mais alguma coisa, ou mais alguém, ou algum mérito seu, você não entendeu nada. Jesus é suficiente. Jesus é poderoso. Jesus é o único que realmente pode transformar a tua vida e libertar a sua vida. Entenda bem, você pode viver sem Jesus, mas se você morrer sem Jesus, você está perdido. Boa tarde, Luiz Carlos. Tudo bem, meu querido? Então, quando alguém passou, mas eu não vi, não me cumprimentou, então não dá para saber quem é. Só o Luiz Carlos que deu um oi para mim, então por isso eu mencionei o nome dele. Bom, nós temos aí um tempinho ainda para que você possa convidar seus amigos, falar na rede, que nós estamos tendo mais uma live, e já se preparar, já pegar a sua caneta, pegar o seu caderno ou anotar na própria Bíblia, porque nós vamos estar falando da morte do Senhor Jesus, o significado dessa morte, a extensão dela e depois a sua ressurreição. Tá bem? Ok, queridos, vocês têm mais um minutinho aí para estar convocando quem você queira e tomando as providências para que você possa estar aí participando. Ô, Sueli, eu desconfiei que era você, Sueli. Desconfiei. Tudo bem? Boa tarde, dá um abraço aí ao Navarro. Poxa, foi muito bom ver vocês no domingo, hein? Muito jóia, tá? Então, já estejam aí se preparando. Se vocês tiverem já algum pedido de oração, já coloquem aí para que a gente possa orar por você, tá bom? Nós temos alguns pedidos meio urgentes para que vocês possam orar, possam interceder, e nós queremos então que você nos ajude nisso. Sabe, nós estamos numa fase muito difícil do mundo. Pessoas estão doentes, pessoas estão aí muitas vezes com problemas de angústia, de medo, não é? E a única solução realmente é a pessoa entender que em Jesus você tem tudo. Ele não te livra dos problemas, mas ele te livra no problema. Diante de uma situação adversa que você entraria em pânico com Cristo, você pode até ficar um pouco preocupado, mas depois você já entrega nas mãos do Senhor e descansa. Tá bem? Ok, nós vamos estar orando agora e que você possa estar intercedendo pelas pessoas que nós vamos colocar e que você tenha realmente outros pedidos para fazer, já os coloque aí para que a gente possa orar junto, tá bem? Então, oremos. Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor.
nós, mais uma vez, entramos em Tua presença, no Santo dos Santos, buscando a Tua face, Senhor, Espírito e verdade. Tu és o Deus que vê. Essa foi a expressão que Agar citou no Velho Testamento. Tu és o Deus que vê. Nada escapa aos teus olhos. Quando uma pessoa diz, Deus não liga para mim, Deus não me vê, eu não sou importante para Deus, isso aí é o diabo falando. Então, Senhor, abra os olhos espirituais dessas pessoas para compreenderem que Tu és todo-poderoso, Tu és onisciente, onipresente, Tu és onipotente. Tu és aquele que nos abraça, é aquele que nos defende, aquele que nos guarda. Tu és a própria vida. E como a Tua palavra fala em 1 João, que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Porque Deus é amor. O medo produz tormento, Senhor. Mas Tu és o próprio Deus, o próprio amor. E a Tua palavra diz que o verdadeiro amor, que é o Senhor, lança fora o medo. Meu Pai, então, visita agora qualquer casa, qualquer servo e serva que estejam passando necessidade, quer financeira, psicológica, quer realmente de saúde, que o Senhor possa afofar a cama de cada um deles, daqueles que estão doentes, aqueles que estão nas camas, ó Deus, sejam de hospitais, nas suas próprias casas, que o Senhor possa entrar com providência e curá-los, Senhor. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que cura, e eu creio nisso, Senhor. E eu já vi quantas e quantas vezes o Senhor operando e curando de pessoas com câncer, como foi o caso da minha própria esposa, e muitos outros. Então, meu Pai, eu sei que o Senhor está agora, nesse instante, junto conosco. Porque a Tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem juntos, o Senhor está entre nós. E é lógico que o Senhor está quando eu estou sozinho também. Mas esse contexto de igreja, de estar congregando, de estar juntos, de estarmos intercedendo uns pelos outros, isso é algo que realmente eu tenho desfrutado nesses 42 anos. Quantos e quantos irmãos e irmãs se envolveram em minha vida e foram bênção em minha vida, orando, intercedendo. Eu tenho um grupo que é o grupo do LVO, os intercessores, e também o nosso grupo de LVO, que são os missionários que passaram pelo nosso ministério, que são bênção em nossas vidas. Temos também o grupo da nossa Igreja Batista Regular Filadélfia, Senhor, onde nós temos continuamente pessoas orando, intercedendo uns pelos outros. O pastor Tadeu está sempre envolvendo 2, 3, 4 para orar por alguém. E passa por toda a igreja, por todos os membros. Isso é uma grande bênção. Então, meu Pai, eu sei que o Senhor está vivo, que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está realmente nos acompanhando em todas as coisas. Agora eu quero apresentar a Deus alguns pedidos específicos. Primeiro, quero dizer que nós somos pecadores, Senhor. E confessamos isso, ingratos muitas vezes. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. E nós nos arrependemos disso e confessamos isso diante do Senhor. Pai, eu te apresento a Rose, tua serva. A Rose, Senhor, veio da Espanha. Ela é irmã da Marisa, da Marilene. E ela veio para visitar o seu irmão, o Marcos,
o Manuel. E o Manuel está ruim também, está com problemas sérios, Senhor, de saúde. E ela veio para estar com ele, Senhor. E chegando aqui, ela sentiu umas dores. E agora estão fazendo pesquisa e vão fazer uma biópsia. Nós não sabemos exatamente o que é. Então, meu Pai, esteja com a Rose. Ela está bem, ela está descansando no Senhor. Seja com o marido dela, o Dinho, que está na Espanha, que como marido deve estar preocupado. Então, por favor, Senhor, entre com providência. Eu peço ainda, Senhor, mais uma vez pelo Manuel, que o Senhor possa estar renovando as suas forças, tocando a sua vida de forma especial. Continuo orando, Senhor, pelo Sebastião, Deus, essa criança tão guerreira, pequena ainda, mas enfrentando situações difíceis. Então, meu Pai, eu entrego essa criança aos teus cuidados, como também continuo entregando o Davizinho, que não tinha aquele tônus muscular, vivia só deitado, Senhor, e agora ele já está dando os primeiros passinhos. E creio, Senhor, que ele vai voltar realmente àquele ponto inicial que ele devia ter tido, que é de uma criança normal, correndo, gritando, abraçando. Então, Pai, que Tu possas completar a obra ali. Peço agora, meu Deus, pelo pai, especificamente, pelo pai da Ruth, também da sua mãe, mas principalmente o pai agora que está com dores, Senhor, que não tem nada que ele possa fazer a não ser algo para amenizar as dores. E que o Senhor dê a Ruth a tranquilidade, a paz, independente das circunstâncias, Senhor. Pedimos ainda pela mãe da Sueli Ramos, que ela possa ser curada por completo, no nome poderoso de Jesus. Também te peço, meu Deus, em nome de Jesus, por uma senhora que está abrigada dentro da nossa igreja, que também teve câncer, teve quimioterapia, está possivelmente já se preparando para voltar para a sua terra, que ela seja completamente curada. Ponha a tua mão de poder sobre ela. E peço, Senhor, por cada pessoa que está agora conosco, que o Senhor os guarde, os proteja, e se tiver entre nós alguém que está doente, Senhor, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder ali. Restaure essas vidas. Nós entregamos, Senhor, todas as famílias representadas por esses que estão aqui. Também, Pai, por aqueles que vão entrar. E peço pela salvação de alguns que vão entrar, não sei se hoje ou no futuro, mas que possam realmente, Senhor, ser salvos em Cristo Jesus. Que essa palavra que hoje vamos ministrar possa, de alguma maneira, ser poderosa e falar poderosamente ao coração de cada um que está aqui comigo. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque podemos ainda em liberdade falar de Ti. Jesus, tem misericórdia de mim. Tenho tantas coisas, Senhor, mudanças para Campinas, tantas coisas que eu tenho que resolver, venda do carro da Luciana, Senhor, e também venda do apartamento da Luciana. Tantas coisas que nós temos que fazer, Senhor, que o Senhor possa estar entrando com providência. Também te peço pela editora Batista Regular, Senhor, ela está lá no congresso, e que eles possam realmente, Pai, estar vendendo bastante, Senhor. Possam estar realmente, porque essa editora é muito séria. Essa editora é muito importante porque os livros que normalmente ela lança são livros de pessoas comprometidas com a Tua Palavra, pessoas que conhecem a Tua Palavra. Então, que ali, Senhor, em Manaus, o Léo e mais o diretor da editora possam estar juntos, fazendo a diferença ali. Nós entregamos, Pai, cada pessoa que está aqui conosco, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém.
Boa tarde a todos, Júnior, Oscar, que vocês possam estar realmente desfrutando da paz de nosso Senhor Jesus. Algumas pessoas já passaram, ok, já cumprimentei alguns que se identificaram, outros não. Queridos, nós já falamos tantas e tantas coisas a respeito de Jesus, da sua pré-existência, encarnação, humanidade, divindade. Falamos a respeito da sua vida aqui na Terra um pouco. Falamos da gnose, ou seja, o esvaziamento, conforme está em Filipenses 2, 5 em diante, quando ele se esvazia da sua glória, do seu poder, sem nunca deixar de ser Deus. E como nós já falamos, ele continuou sendo Deus, mesmo quando ele estava nos braços de Maria, ou daquele irmão que aguardava a vinda dele, e que falou: Senhor, agora pode despedir o seu servo, porque eu já vi a tua salvação. Ele, como neném, estava crescendo, mas como Deus, ele continuava sustentando todo o universo. Eu até brinquei, alguém pode dizer, mas como pode ser isso? Eu não sei. Isso é algo que está num nível muito elevado para nós. Nós somos homens limitados. E, como eu já disse, mesmo quando nós estivermos na presença de Deus por toda a eternidade, nós vamos estar infinitamente conhecendo esse Deus e não vamos conhecê-lo. Ok? Não vamos conhecê-lo. Ok, queridos, já falamos também da sua impecabilidade, não é? E nós vamos agora falar um pouquinho da sua morte. Só quero recordar uma coisa que refere-se a essa parte da morte. Eu já perguntei para muitas pessoas, Jesus poderia morrer? Eu poderia ter feito essa mesma pergunta com respeito a Adão e Eva, quando foram criados. Não é? Adão e Eva poderiam morrer? E a resposta óbvia era não. Não, eles foram feitos para viver eternamente. Ué, mas então por que morreram? Porque eles pecaram. Era a única coisa que Deus tinha falado para Adão: Adão, no dia que você comer desse fruto, que nós não sabemos que fruto era, uma coisa eu sei, não era maçã, tá ok? Que também não era sexo. A ordem de se multiplicar foi dada antes deles terem cometido esse ato de incredulidade e uma ação de desobediência. Então, no dia que você comer, certamente morrerás. Não é? Pode comer de todas as árvores que estão aqui, de todas, menos aquela que está realmente no centro do jardim. É isso mesmo? Não, não é. Não. A que estava no centro do jardim não era a árvore proibida. A que estava no centro do jardim era a árvore da vida. Olá, Ângela, tudo bem, minha querida? Então, a que estava no centro do jardim era a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida e que estava ao lado. E quando o diabo, na sua primeira possessão, entra naquele animal, na serpente, e se aproxima da mulher, ele inverte aquela palavra, né? E Deus tinha falado de todas podem comer, e ele fala: é certo que você não pode comer de todas as árvores do jardim? E a mulher falou: não, de todas eu posso, menos da que está no meio do jardim. Já pisou na bola, né? E não podemos tocar. O senhor não tinha falado que não podia tocar? E a resposta final: porque pode ser que a gente morra. Não era mais certamente morrerás. Então, nós entendemos, queridos, que o homem, depois da queda, todos morreram, todos. O pecado entrou por um só homem e esse pecado vem passando em todas as gerações. Foi por isso que Jesus teve que vir. Porque não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. Você pode frequentar a melhor igreja, você pode fazer boas obras, pode fazer caridade, pode fazer o que você quiser, não adianta. Isso é religião. A religião é horizontal. Você tem que frequentar algum lugar, tem que fazer boas obras, méritos, não é? Dar dízimo, dar ofertas, enfim. E aí, se você pergunta para a pessoa: tá bom, você faz tudo isso? Faço. Mas se você morrer agora, para onde você vai? Ah, Deus é que sabe. Não, essa não é a resposta correta. A resposta correta é: eu
vou para o Pai. Eu vou para o céu. E aí eu pergunto, como você tem certeza? Porque Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Bom, é óbvio que para ela responder isso, ela deve ter ouvido o Evangelho, ok? E esse Evangelho, ele começa apresentando a morte do Senhor Jesus, que é o que nós vamos falar hoje um pouco. Queridos, a palavra Jesus é encontrada em diversas prateleiras da religião. A religião, como eu disse, é horizontal, mas o cristianismo verdadeiro é vertical. Cada um que quer ter certeza de um dia estar na presença de Deus tem que passar pelo novo nascimento. E isso só pode ocorrer porque Jesus fez o que nós vamos falar hoje um pouco. Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da salvação ou soteriologia, que envolve uma série de coisas, mas aqui nós vamos falar especificamente hoje da morte, tá? E se eu quero falar da morte é porque ele primeiro nasceu nesse mundo e nós comentamos uma vez que lá no livro de Isaías, capítulo 9, fala: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, Deus forte. Muito bem. E eu, naquela ocasião, em uma das lives, eu perguntei por que fala um menino nos nasceu? Por quê? E um filho se nos deu. Porque como menino, nascido de Maria, ele tinha que nascer. E nasceu. Mas o filho não ia nascer. Por quê? Porque como filho, ele é eterno. E foi ele quem criou todas as coisas, inclusive Maria. Tudo é sustentado por esse Deus vivo. E ele entrou na história, no mundo que ele criou, para ir para a cruz do Calvário por causa de você, por causa de mim. E foi uma bênção isso, porque muitos tentaram impedir que Jesus fosse para a cruz. Se Jesus não tivesse morrido hoje, você não estaria falando comigo sobre esse assunto. Então, aqui fala que Cristo realmente morreu. Mas eu falei que Jesus era que nem o primeiro Adão. E se o primeiro Adão era eterno e não podia morrer, Jesus muito menos. Jesus não poderia morrer. Sabe por quê? Porque a morte é consequência do pecado. E Jesus não tinha pecado. E se Jesus não tinha pecado, ele estaria, como segundo Adão, vivendo eternamente. Então, eu já fiz essa pergunta em outras lives. Por que morreu? Se ele não podia morrer, por que morreu? Porque ele se fez pecado por você, por mim, por toda a humanidade. Ele se lambuzou de toda a nossa sujeira. Desde a primeira vez que você pecou, até o último dia que você vai pecar enquanto você estiver vivo. Ele se sujou com toda a nossa sujeira, toda a nossa imundície. E Deus o Pai olhar para a cruz, ele não viu mais você, não é? Ele não viu você. Estava lá Jesus no seu lugar. Quando ele olha para Cristo, ele vê você nele. Ele vê exatamente toda a humanidade suja e imunda em Cristo. E a ira do Pai que devia cair sobre mim, sobre você, cai sobre Cristo. E ele morre a tua morte. E ele paga o preço completo. Completo. De toda a dívida que você tinha. Essa dívida é rasgada. Então, a questão é, esse Jesus que morreu e que pagou o preço, né, a penalidade, é algo que foi uma morte completa. Ele não fez uma meia sola na cruz. Abra comigo lá em Mateus 20, 28. Mateus 20, 28.
Aí diz assim, eu vou colocar um pouquinho antes para que você tenha uma ideia do contexto, tá bom? Então, aqui diz assim, a partir do versículo, vamos pegar, aqui é uma discussão, né, entre algumas pessoas, e lá no versículo 20 diz assim, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Olá, Cláudio, boa tarde, meu irmão. Deus te abençoe muito. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. A turminha lá, os apóstolos vinham discutindo quem era melhor, quem não era, e agora a mãe resolve interceder, né? Só que essa intercessão, se os filhos pudessem saber do resultado, não teriam permitido, né? Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, será que eles podem realmente morrer como eu vou morrer? Porque esse cálice, lembra que Jesus fala, afasta de mim esse cálice, não seja como eu quero, mas como tu queres, não é? Então aqui ele fala, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Mal sabiam eles o que era, né? Então lhe disse, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concebê-lo. É, porém, aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, até nisso, na eternidade futura, já está determinado pelo Pai. Quem é que vai estar à direita e à esquerda? Mas agora eles acabam de receber que eles vão ser batizados, e esse batismo é batismo de morte. Olha só, versículo 24. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Não é que eles se indignaram porque eles acharam que os 2 estavam sendo, poxa, como? Vocês podem pensar num assunto desse, falar isso. Não, é porque eles também queriam. Eles viram a interferência aí da mãe, né? Mas, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E agora vem a morte. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que por muitos? Porque nem todos iriam crer nele, não é? Então, a morte é algo que faz parte dessa graça de nós termos vida. Só porque houve morte do Senhor, sepultamento, ressurreição, é que nós podemos ter vida. Eu tenho um vídeo, vocês podem procurar também na internet, pode colocar lá, Raul Nogueira, a angústia de Deus. O Senhor se angustiou antes da morte. E a angústia dele foi para que ele nos livrasse da nossa angústia futura. Então, aqui nós vemos que há esse aspecto aí. A gente vê várias e várias coisas que estão colocadas, né, com respeito a esse aspecto da morte, né? E nós vimos agora há pouco, aqui no Evangelho de Mateus, né? Quando você abre em Lucas 24, 27, 44, que nós já estudamos, não vou ver de novo, o Senhor Jesus, ele começa a confrontar os 2 que eram discípulos dele quando ele estava vivo, deixando bem claro, olha,
Vocês estão admirados aí que o Cristo morreu? Sim, mas estava escrito olha, em todas as escrituras estavam falando a respeito da morte, todas as escrituras. E ele vem trazendo lá do Pentateuco os 5 primeiros livros e vem passando os salmos, profetas, não é? E realmente isso é algo que já estava escrito no Velho Testamento. E só para ter uma ideia, no Novo Testamento, a morte de Jesus é mencionada pelo menos 175 vezes, ok? E então o propósito máximo da encarnação de Cristo é exatamente esse, a sua morte. Lá em Hebreus 2,14, vamos abrir lá, Hebreus 2,14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa palavra destruísse não é aniquilar, é impedir de agir. É a mesma coisa que está lá em Romanos 6, onde fala a respeito do nosso velho homem, né? E nosso velho homem está a palavra destruir em português, mas na verdade é impedido de agir, ok? Então a gente entende por essa palavra que o Senhor Jesus ele tinha como alvo realmente morrer pelos nossos pecados, não é? Vamos assim, eu posso afirmar que a morte, sepultamento e ressurreição vamos assim, é o coração do Evangelho. Abram conosco 1 Coríntios 15, 13, algo que nós já lemos, mas é muito importante a gente sempre relembrar, ok? 1 Coríntios 15, olha só, eu vou ler do versículo 12 em diante, porque fala a respeito, depois nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição, mas eu quero só tocar nesse assunto. Ora, versículo 12, 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 12 diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos assegurado contra Deus, chamando ele de mentiroso, né? Que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, por várias vezes está dizendo que Jesus morreu e ressuscitou, não permaneceu morto. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que morreram crendo nele, pereceram, não adiantou nada. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas olha o que ele completa no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, nós entendemos por essa palavra que houve morte, uma morte que realmente terrível, mas que era necessária para que nós pudéssemos ser salvos, ok? Então, quando nós falamos dessa morte, nós falamos a respeito de um resgate, ou seja, a morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado, conforme nós já vimos em Mateus 20, 28. 1 Timóteo 2,6 diz assim, eu vou ler do 1 para ter um contexto, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isso aqui é um princípio bíblico que temos que estar continuamente fazendo. E isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Quem é Deus Salvador? Jesus. O qual deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, por isso o evangelho é pregado. Porquanto, olha só o que está escrito, pessoal, se alguém aí acha que existe algum outro intermediador, né? Não importa quem seja, se é algum santo, né? Pedro, Paulo, João ou Maria, né? A mãe de Jesus, esse versículo 5 desmente isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu para quê? Em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo, verdade, não minto, mestre dos gentios, ou seja, daqueles que são de outras nações, né? É que nem o Cláudio colocou, Cristo é a própria vida, né? Cristo venceu a morte, amém, aleluia, não é? Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo, verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Olá, Roberto, tudo bem, querido? Então, nós estamos aí trabalhando um pouquinho sobre a morte, e a gente vê como realmente isso foi importante. Bem, uma reconciliação. Então, ele fala de resgate, que nós acabamos de ler, e uma reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo, de tal maneira que todos os homens agora podem ser salvos, se assim eles se converterem, não é? Então, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios, vamos lá, dá um passeio, 2 Coríntios 15, 18, 2 Coríntios 15, vamos lá. Então, em 2 Coríntios 5, 18, essa passagem é muito interessante porque nos faz pensar. Tudo que está escrito nessa palavra deve nos levar a pensar. Olá, Amanda, tudo bem? Então, aqui em 2 Coríntios 5 fala sobre a certeza da ressurreição. Queridos, tem pessoas hoje que não creem que vai haver nenhum arrebatamento da igreja. Eu estou falando de crente, eu não estou falando de incrédulo, não. Sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, deste tabernáculo, se desfizer, isso aqui Pedro também usa esse termo, chama de tabernáculo, né? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, ou seja, nesse corpo, enquanto estamos nesse mundo, passando por tantos problemas, nós gememos e aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. Então, nós estamos aguardando o arrebatamento. Quem não é literalista na palavra de Deus, infelizmente, eles vão tomar um susto na hora que o Senhor os retirar daqui. Porque eles crendo ou não crendo, eles vão embora. Ok? Então ele fala, e por isso nesse tabernáculo gememos e aspiramos por ser revestido da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, ninguém quer morrer, de verdade. O pessoal que fala, não, estou bom, que? Isso é mentira. Porque a morte não foi feita para nós. Nenhum de nós realmente queremos morrer, nós queríamos passar pelo arrebatamento sem passar pela morte. Essa é a verdade, ok? Então, ele deixa bem claro. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso se encontra também em 1 Coríntios 15. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o Espírito Santo está em nós como um penhor.
E o Senhor vem nos resgatar conforme Efésios 1, né, capítulo 1. Ora, o próprio Deus, quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, ou seja, estamos aguardando o arrebatamento e morrer. Agora, se eventualmente nós formos recolhidos, olá, Coronado, tudo bem, minha querida? Se nós formos recolhidos antes, estaremos com ele de qualquer forma. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe ser agradável. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é o tribunal do trono branco, lá no final, depois do milênio. Não. Ali é julgamento dos ímpios. Aqui não. Esse tribunal é Guena, é distribuição dos galardões, conforme está em 1 Coríntios 3. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal, útil, inútil. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Por quê? Se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo, olha só que versículo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Olha só, um morreu. E por todos, e logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está falando de quem? Jesus. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, ou seja, quando ele esteve aqui nesse mundo, tudo, né? Já agora não o conhecemos deste modo. Por quê? Porque ele ressuscitou. É real, é fato real. A ressurreição é algo que vai acontecer. A pessoa crê ou não, vai acontecer. Uns, infelizmente, vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a morte eterna. Assim, se alguém está em Cristo, e eu espero que você que está me ouvindo agora esteja em Cristo, é nova criatura. Você já é nova criatura? Você realmente já se arrependeu de todos os pecados uma única vez e pediu para que Cristo entrasse no seu coração para sempre? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Lembra que eu falei que a morte do Senhor nos leva à reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você, meu querido, que é crente, você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Olá, Ricardo. Você tem o ministério da reconciliação, de levar essa palavra para quem estiver na sua área-alvo. E se Deus te chamar, é para você atravessar fronteiras. Então ele fala, bem claro isso, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Espero que você esteja fazendo isso, você que é crente, não é? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Você tem sido um embaixador em nome de Jesus, como se Deus exortasse, ou seja, animasse, encorajasse, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, lembra que eu falei que ele se sujou com todo o teu pecado? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos
feito justiça de Deus. Vamos falar sobre falsas teorias sobre a enterrar com a ressurreição, tá bem? A morte, sepultamento e ressurreição. Depois vamos falar sobre a ascensão, então tem muitas coisas ainda para nós trabalharmos. Eu espero que esse tempo tenha sido útil para você e que você possa estar compartilhando essa live com outras pessoas. Coloque na sua rede. Então tem algumas pessoas que têm falado comigo, olha, continua mandando para mim, que eu estou mandando para o meu pessoal e a coisa está se espalhando. Então, se você acha que isso que nós acabamos de falar é útil, põe na sua rede, joga para outras pessoas, para que essa palavra realmente atravesse fronteiras, vá longe, tá bem? Ok, pessoal, vamos encerrar com oração, agradecendo a Deus aí por tudo, pedindo que realmente vocês continuem firmes no Senhor. Acabei de ver a Su se manifestando aí, né? E que a era de novo, e que vocês possam realmente ser realmente embaixadores do Senhor. Não se envergonhem do Evangelho, que é o poder de Deus, tá bem? Vamos agradecer a Deus, vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos a vida de todos esses que estão conosco diante do Senhor. Louvamos o Teu nome, te exaltamos. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. É por causa dele que estamos aqui agora, na certeza de salvação, porque um dia nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e convidamos Jesus para ser o nosso dono, nosso Senhor e Salvador pessoal. E vimos então a sua glória manifestada em nossa vida, porque ele transformou aquilo que eu era, nos colocou, hoje somos novas criaturas. Então pedimos ao Pai que o Senhor nos use. E use, Senhor, todo o teu servo, toda a tua serva que está aqui conosco. E aqueles que vão entrar depois, quando eu encerrar. Louvamos o teu nome, te bendizemos e nos alegramos muito contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, olá, Ricardo, Ângela, tudo bem, minha querida? Então, Sueli, tem tantos aí que passaram, né, o Luiz, muitos, né, o Cláudio, a Roberta e outros, não é? E que vocês possam ser e continuar sendo bênção, tá bem? Eu agora vou encerrar e vamos correr para dar aula lá no seminário Batista Logos, ok? Que Deus abençoe e orem por nós.